e de repente alguém se levanta e interpreta o que você está falando. Deus lhe dá a capacitação para interpretar o que você está falando. Ou então faz como o apóstolo Paulo diz, olha, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar, para que receba o dom de interpretação também. Então você mesmo fala em línguas e você mesmo recebe a interpretação. Não quer dizer que você vai falar e vai interpretar assim, deixa eu ver o que eu falei, deixa eu analisar aqui cada palavra. Não é isso. Você acaba de falar em línguas, na mesma hora você já transmite a mensagem na linguagem conhecida, no caso nosso em português. Então, fala em línguas e imediatamente fala o que falou em línguas. Já é a interpretação daquilo que falou em línguas. Isso equivale a uma profecia, que é o quê? Uma mensagem que Deus traz, que pode vir misturada em línguas e interpretação, ou pode ser uma linguagem direto, na linguagem conhecida mesmo, que é uma mensagem que vem diretamente de Deus. Por isso que é absurdo esse negócio das pessoas falarem, profetiza aí, profetiza para o seu irmão. É uma pessoa que não tem conhecimento do que é um dom do Espírito Santo. O dom, profecia, é uma mensagem que vem direto de Deus. A pessoa não pensa para falar. A pessoa não estudou o que vai falar. A pessoa não analisa o que vai falar. Não. De repente a mensagem vem de Deus e você transmite. Você não sabe já a mensagem toda antes de transmitir. Você vai falando e a mensagem vai vindo e você vai falando. Então você não pensou para falar. E isso é uma profecia. Mas nós vamos estudar mais detalhadamente nas próximas lições sobre isso. Sobre os dons do Espírito Santo em operação. Mas é importante aqui, então, falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E falar, então, sobre essa primeira evangelização. Então, os apóstolos agora, cheios do Espírito Santo, falando da linguagem de origem das pessoas, e as pessoas ficaram admiradas com aquilo. E, a partir dali, então, Pedro começa a pregar, porque alguns estavam pensando que eles estavam bêbados, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, não são todas as pessoas. Alguns são batizados com o Espírito Santo e falam baixinho, tranquilo, não dão gritos, não pulam. Outros pulam, gritam, choram. Cada um reage de uma maneira. Por quê? Se nós colocarmos aí 10 pessoas para colocar 2 dedos lá na tomada de energia, vai ter gente que vai colocar o dedo e vai cair, desmaiado. Vai ter gente que vai pular, vai gritar. Tem gente que vai chorar. Tem gente que pode até morrer. Tem gente que vai desmaiar. Cada um reage de uma maneira. Então o batismo com o Espírito Santo é assim, cada um tem uma reação. Quando a pessoa é extrovertida, tem uma reação. Quando a pessoa é tímida, tem outro tipo de reação. Cada tipo de pessoa, cada personalidade que a pessoa tem, reage de acordo com a sua própria personalidade. Nós cremos, por exemplo, que Pedro, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, deve ter gritado, pulado, corrido, feito de tudo. Já João deve ter sido batizado com o Espírito Santo e falou em línguas baixinho, tranquilo, não pulou, não gritou, fez alarde nenhum. Então, quer dizer, é a diferença entre as pessoas, o modo de reagir das pessoas. Agora convém salientar que veio do céu. O batismo com o Espírito Santo não vem de pessoa. Você não vai impor a mão sobre as pessoas e falar com as pessoas, repete o que eu estou falando. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa fala em línguas, não é uma língua aprendida. Não. Nós não aprendemos a falar em línguas. Ninguém diz para nós, repete palavra tal, palavra tal. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem do céu. Aí a língua vai vir do céu. No dia de Pentecostes, lá diz bem claro, veio do céu. E não veio vento nenhum do céu. Veio um som. Que tipo de som? Veio um som como de um vento veemente e tempestuoso. Então não vai pensar que veio aí um vento. Não. Veio som. Eles ouviram um barulho. Como se fosse de um vento. E de repente eles tiveram o quê? Uma visão celestial. Assim como João Batista teve uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus, para identificar que Jesus estava recebendo o Espírito Santo. Assim também os discípulos tiveram uma visão de línguas de fogo descendo sobre cada um deles. Então eles tiveram a visão da inauguração agora, da descida do Espírito Santo, agora para capacitá-los para a obra de Deus.
Era um revestimento. Eles já estavam vestidos, já tinham recebido o Espírito Santo. Já eram crentes, eram salvos. Agora, eles receberam um revestimento. Eles agora receberam poder para pregar o Evangelho. Capacitação para pregar o Evangelho. E é bem diferente quem obedece a Jesus e sai pregando o Evangelho cheio do Espírito Santo, daquele que não obedece a Jesus e sai pregando o Evangelho sem o Espírito Santo, sem o revestimento de poder. É bem diferente mesmo, tanto no modo de pregar como no resultado que se obtém. Agora, o que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em línguas. Sempre é o padrão. Recebeu o batismo com o Espírito Santo? Fala-se em línguas. Ah, mas eu sonhei que estava falando em línguas. Eu também sonhei. Sonhei, mordi a língua e saiu até sangue. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo. Ah, eu me alegrei, pulei, bati palma, chorei. Não é batismo com o Espírito Santo. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu compreendo muita coisa, interpreto e tal. Não é batismo com o Espírito Santo. Ah, aquele fulano prega muito bem. Não é batismo com o Espírito Santo. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, primeiro, ele tem que ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Tem que ter um novo nascimento, uma conversão, arrependimento de pecado, conversão, mudança de rumo. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Primeira coisa. Depois, ele pode receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, na hora que recebe o batismo com o Espírito Santo, fala-se em línguas, não na língua que você conhece, mas numa linguagem que você não conhece. É uma linguagem de oração. E o que diz para nós o apóstolo Paulo? Quem ora em línguas, ora bem. Você quer orar bem? Ora em línguas. O apóstolo Paulo diz assim: quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Então lá quando Judas diz assim, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito, letra maiúscula aí no Espírito, quer dizer o quê? Orar no Espírito não é orar em pensamento. Orar em Espírito é orar em línguas. Judas está dizendo, olha, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Isso aí, o contexto, tem contexto, isso aí não está separado, não tem um contexto lá onde Paulo diz, olha, que vocês são edificados. Quando você ora em línguas, você recebe edificação. Então, veja bem que orar em línguas é orar no Espírito, é deixar o Espírito Santo interagir com Deus, orar por nós, interceder por nós, levar nossas intenções, nossos desejos até Deus. Só que Ele leva do jeito que Deus quer, Ele leva perfeitamente. Muitas vezes nós estamos orando o que não convém orar, estamos orando erradamente, estamos querendo uma coisa que Deus não quer para nós. Então, deixa o Espírito Santo orar, ele ora perfeitamente. Orar, o apóstolo Paulo diz então, quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas, outra coisa interessante, edifica-se a si mesmo. Outra coisa muito interessante, quem ora em línguas, quem fala em línguas, fala o quê? Diretamente com Deus. Você está orando em línguas, você está falando diretamente com Deus, a ligação está direta aí. Então, olha, quem fala em línguas, só Deus entende o que ele está orando naquela hora, falando com Deus. Nem o diabo entende. Por isso que o diabo combate tanto isso. Ele detesta quem ora em línguas. Ele detesta esse tipo de oração. Porque ele não entende. E nessa hora o crente está aí falando diretamente com Deus e recebendo de Deus orientação. Lá no seu espírito ele está recebendo orientação. O que vai fazer, onde vai, de que jeito vai fazer. Então ore em línguas. Faça da sua comunicação com Deus uma comunicação, vamos dizer como os jovens dizem, banda larga. Pare com esse negócio de usar comunicação via telefone. É muito lento. Faça a comunicação direta e cheia do poder. Ore diretamente falando com Deus. Ore em línguas. Isso vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu ministério. Vai mudar tudo. Ore em línguas. Muito, muito. Se puder orar muitas horas, ore todos os dias. Ore em línguas. Mas que hora que eu vou fazer isso? É simples. Está lavando vasilha? Tá? Está tomando banho?
Está tomando banho, está falando em línguas. Está andando de bicicleta na rua. Ore grande, astartu musha. Está lá falando em línguas. Está dirigindo o carro. Ore grande, lestuti, que menar, que força, que pitar, menar. Está falando em línguas. Vai se deitar de noite. Olha, a altura, o volume da oração é você que diz. O Espírito Santo não toma posse de você e obriga você a gritar, falar em língua em toda altura. Não. Você vai dormir? Fala só você e Deus falando. Não é pensando, falando. Nunca pense em línguas. Fale. A Bíblia sempre ensina a falar, nunca pensar em línguas. Você pensar em língua, daqui a pouco você para de falar. Perde o contato. Então, cuidado. Fale baixinho. Olha, na igreja, o apóstolo Paulo diz. Então, quando 2 ou 3 ali profetizam, os outros ficam escutando. Tem horas na igreja, é claro, momentos que todos vão soltar a voz, vão falar em línguas, vão dar glória a Deus, aleluia. Isso é normal num culto pentecostal. Lá o pessoal não assiste futebol, não grita, não pula na hora do gol. Também tem na igreja a hora em que você grita, pula, chora, fala em língua e tal. Tem os momentos assim. Mas tem um momento também que Deus fala, Jesus fala através de alguém. Aí é hora de ficar escutando Jesus falar. Não é hora de bagunçar, não é hora de gritar, não é hora de falar alto. A hora da pregação, você vai escutar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo recomenda, nessa hora, fale consigo mesmo. Ou seja, fale baixinho. Pronto, você está falando em língua. Está ali preparando o seu coração para receber coisas maravilhosas de Deus. Passe o culto todo falando em língua baixinho. Ao mesmo tempo você estará escutando o que está sendo falado na igreja. Isso não vai interferir de você ouvir o que está sendo falado. Ore, vai orando, ore pelas pessoas que estão ali, que não são crentes, as pessoas que estão doentes, vai orando, vai intercedendo. Seja usado pelo Espírito Santo. A intercessão é um ministério maravilhoso. Mas as pessoas precisam saber que na intercessão se pede ao Espírito Santo para orar, para interceder. E a Bíblia diz que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis é uma outra linguagem. Quem tem dom de línguas vai sentir que de repente o Espírito Santo começa uma oração diferente, que não são palavras pronunciadas. Parece mais um gemido de intercessão. Mas isso é quem se dispõe, quem se entrega a orar, a interceder. Quem tem coragem de se entregar realmente, que de repente o Espírito Santo pode te acordar 3 horas da manhã. Já aconteceu comigo, de acordar de madrugada para orar, um desejo de orar. Fui orar em línguas. E era por uma causa muito importante que estava ocorrendo e eu nem sabia. Então, se entregue, deixe o Espírito Santo te usar. E essa intercessão, ela produz um efeito maravilhoso. Então são vários tipos de línguas, quando alguém tem dom de línguas. Pode falar então uma linguagem estrangeira, uma linguagem conhecida de outra pessoa, que não é sua, conhecida. Você pode falar na linguagem para ser interpretado. E você pode ser usado nessa linguagem de oração do Espírito Santo, de intercessão. E ainda tem a linguagem de origem que você foi batizado com o Espírito Santo, que é a linguagem de oração. Então são 4 tipos aí de línguas que se pode falar quando se é batizado com o Espírito Santo. Então todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo podem orar e buscar o dom de línguas, de falar vários tipos de línguas. Mas nem todos recebem o dom de línguas. Nem todos que são batizados. Alguns, então, chegam a ter o dom de línguas. Outros, não. Todos que receberam o batismo com o Espírito Santo podem orar em línguas a vida inteira. Podem falar em línguas e podem orar em línguas. É coisa certíssima. Agora, se você é preguiçoso, não gosta de orar, não se dedica a orar, não entra em contato, em intimidade com o Espírito Santo, você não deseja as coisas do Espírito Santo, aí, é claro, você vai falar, depois vai passar um tempão sem falar.